Olá! No programa Saúde em Seu Lar de hoje, nós vamos falar sobre câncer de intestino. É um câncer muito prevalente, é o segundo tipo de câncer mais prevalente na mulher, depois do câncer de mama, e no homem que não é tabagista, também é o segundo câncer mais prevalente. No caso do homem tabagista, é o câncer de pulmão. Mas antes de nós falarmos especificamente do câncer, quero explicar para vocês que o nosso intestino, ele é dividido em porções. Nós temos o intestino delgado, que é o chamado intestino fino, e temos o intestino grosso, que é o cólon. Temos o cólon ascendente, o transverso, descendente, sigmoide, reto e o ânus. O intestino fino, que é o intestino delgado, o câncer é muito raro, porque é onde também é o local que se absorve as vitaminas e minerais dos alimentos. E o intestino grosso, acontece mais a absorção da água e a eliminação dos resíduos, aquilo que não interessa mais para o nosso organismo. E o câncer mais comum e prevalente, vocês vão ver aqui durante o programa, é no intestino grosso, principalmente no final do intestino, sigmoide, reto e o ânus. Vocês vão ver que dependendo do local onde o câncer está instalado, é um tipo de sinal e um tipo de sintoma. Mas o mais importante neste programa, como sempre quando nós falamos de câncer, é a prevenção, é o diagnóstico precoce, que leva à cura. Quando se faz o diagnóstico precoce, pode ocorrer a cura. O problema acontece no diagnóstico tardio, em que há a invasão da nossa corrente sanguínea e com esta invasão atingindo outros órgãos. No caso do intestino, o órgão que é mais atingido pela metástase é o fígado. E a prevenção é muito importante. Como se faz essa prevenção? A colonoscopia. Hoje nós temos também a colonoscopia virtual, que vocês vão ver aqui no programa Saúde em Seu Lar. A prevenção também se faz com dieta adequada, com muitas fibras, com atividade física, com absorção, a ingerir muita água, alimentação equilibrada, qualidade de vida. Por isso que hoje, infelizmente, o número de câncer de intestino está aumentando muito, não só pelo diagnóstico que está sendo feito, mais diagnóstico, mas também pela qualidade de vida. Por isso, convido vocês a assistirem o programa, vocês vão entender muito mais após as explicações aqui do Dr. Nímio, que é o meu convidado de hoje, aqui no programa Saúde em Seu Lar, para conversar sobre esse tema preocupante que infelizmente está tirando a vida de muitas pessoas. Não saiu daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando sobre câncer de intestino, câncer coloretal, né, vamos dizer assim. Mas o câncer de intestino é algo que vem realmente assustando muito. E o programa Saúde em Seu Lar não poderia deixar de falar nesse assunto, né, que vem, as pessoas estão muito preocupadas porque realmente tem muitos casos de câncer de intestino. E eu trouxe aqui mais uma vez, convidei para vir falar conosco sobre câncer, Dr. Nímio, conhecidíssimo já, é meu sócio aqui do programa Saúde em Seu Lar, meu amigo, um grande profissional, e hoje escolhemos aí esse tema devido realmente à prevalência, né, e também aos casos novos que vem acontecendo. Nímio, mais uma vez, obrigada, meu grande amigo, obrigada pela presença, por colaborar tanto com o programa Saúde em Seu Lar e, na verdade, colaborando com as pessoas, né? Obrigado você pelo convite novamente. Estamos aí para dar informações para a população e acho que é muito importante isso na era do câncer, vamos dizer assim, né? Preocupante esse tema. Infelizmente. Nímio aí é especialista, é um cirurgião oncológico, né? E ele vai realmente, acho que concordar com o que eu falei aqui no início, né, Nímio? O que está acontecendo em relação ao câncer de uma maneira geral e ao câncer de intestino? A gente fica sabendo de tantos casos, Nímio. Realmente aumentou essa incidência? Sim. É muito alarmante e impactante falar sobre câncer na atualidade. É um tema assim que não dá para passar desapercebido, né? Porque tem aumentado muito.
Tem muitos fatores gerais que podem causar isso, né? Primeiro seria a idade, né? Sempre falamos da idade mais avançada, que nós estamos vivendo mais, então temos mais problemas de câncer no mundo inteiro. Mas não somente isso, também nossos costumes e alimentação, são várias culturas, sim, tem mudado muito nos últimos anos. Para pior, infelizmente. Para pior, uma alimentação mais rápida, com enlatados, que tem conservantes, alimentação com produtos com veneno, né? Nós temos aí alimentos de uma forma geral agrotóxicos, tomate, morango, todos têm agrotóxicos na atualidade. Então tudo isso leva a uma piora e alteração da célula ao longo do prazo, né? Pode alterar nossas células normais para um processo de câncer. Então tudo isso, e além do mais, é o diagnóstico mais fácil. Nós temos mais tecnologia para diagnosticar mais câncer. Estou falando de uma forma geral. Isso. E agora, hoje vamos falar sobre o câncer de intestino, que está afetando muito a população mundial, né? Demais. E eu acho que é um tema muito importante hoje, porque considerando entre os cânceres mais comuns, né, na mulher é a mama, tirando o câncer de pele, aquele que é geral. Mas tirando o câncer de pele, na mulher é o câncer de mama. E no homem é o próstata, primeiro. E o segundo, qual é o mais comum? É o intestino. É o intestino na mulher. E no homem, aquele que não fuma, é o intestino também, intestino grosso. E o que fuma é pulmão. E o que fuma ainda continua sendo pulmão, principalmente o homem. Então esse é o impacto, e que não está sendo feito muitas coisas a respeito da prevenção do câncer de intestino grosso. Falamos muito câncer de próstata, câncer de mama, mas câncer de pele. E nós estamos falando sobre uma doença que está aumentando muito e está matando muita gente. Mais ou menos quantos casos novos por ano de câncer de intestino que tem? Na atualidade, no Instituto Nacional de Câncer, no homem, em torno desses 7.000 casos novos por ano. Novos. E na mulher, desses 7.500, quase não tem diferença. Mas isso estatisticamente não é o correto, porque ainda não existem campanha de rastreamento no Brasil. Porque aqui o SUS não tem campanha de rastreamento para pessoas acima de 50 anos, porque todas as pessoas, a partir de 50 anos, deveriam fazer uma colonoscopia. Mas no Brasil não tem esse exame, como a mama, por exemplo, mamografia. Como a próstata. Exatamente. Então está querendo ser colocado como forma de prevenção esse exame. Então, esses 17.000 no homem, acredito que não seja o real. Seja muito mais. Muito mais, porque ninguém faz esse exame. Não faz exame. Eu acho que é uma política pública muito importante a ser introduzida no país. Isso. Não é isso? Porque o câncer de intestino é um câncer, o Nime vai poder falar aí durante o programa como é que ele surge, né, meio silenciosinho, não é verdade? Isso. E depois, quando descobre, já está numa situação, às vezes, que não tem uma cirurgia mutilante, com todas as consequências de uma cirurgia de grande porte. Nime, antes de nós falarmos especificamente do câncer de intestino, como é que se divide o nosso intestino? Certo. Tá? Acho que é importante, porque você vai falar depois, eu vou te perguntar onde que ocorre mais, enfim. Bom, o nosso intestino grosso, nós vamos falar de câncer de intestino, nós estamos falando amplamente, mas existem duas porções do intestino, né? A anatomia no nosso corpo, nós temos a via alimentar. Tá. Temos a boca, que entra no esôfago, estômago, e depois do estômago passa para o intestino delgado. E depois que o alimento passa por esses trajetos de estômago, intestino delgado, chega ao intestino grosso. Tá? Sim. Só que assim, nós não falamos muito assim em câncer do intestino fino, do intestino delgado, porque não é comum. Ele é raríssimo, o câncer no intestino delgado. Mas por que nós sempre falamos câncer coloretal? Onde ocorre mais esse tipo de problemas. Então, o intestino grosso se divide em várias porções, considerando a porção assim, vindo de baixo, do reto,
né? Tem a porção do reto, o ânus, o reto. Depois tem uma porção que chama-se sigmoide. Depois vem o cólon descendente, o contrário, vai subindo. Sim. Descendente, transverso que cruza no o meio. abdômen. E tem o ascendente e o seco. Onde tem o apêndice, então começa no... Vamos fazer o contrário. O apêndice do lado direito. Vai subindo ascendente. Mostrando a imagem aí. Aí vai transverso, cruzando aqui. Depois desce e depois vai até o reto. Essas são as porções. Sim. Por que é importante, sabe? Porque essas porções, existem porções mais comuns do câncer. Principalmente o reto, que chega a quase 45% a 50% dos casos do câncer. É mais comum, então, o câncer no reto? No reto. E o sigmoide, que é um pouquinho mais, tem o reto vindo do ânus e o reto, e o sigmoide, que é a primeira porção aqui, sim, vindo de baixo. Então, esses lugares são mais comuns. Por quê, Nino? Existe uma explicação? Não tem uma explicação específica nisso, mas provavelmente quando chega até lá, já vem os produtos, excreções que vai sair, que são um produto de limpeza, são na verdade. Provavelmente tem muitas substâncias tóxicas e vai chegando. Não tem uma explicação científica por causa disso. Por causa disso. Mas é o local onde tem mais pólipos, onde tem mais doenças, onde tem mais inflamações, né? Provavelmente seja o mecanismo de expulsão e contatos por substâncias tóxicas nessa região. E aí eu já queria fazer uma pergunta aqui. Hoje nós não temos as perguntas dos telespectadores, mas eu tenho certeza que as pessoas... A hemorroida, ela pode se transformar num câncer do ânus, do reto? A hemorroida. A hemorroida, na verdade, é uma alteração vascular. Nós temos varizes na perna, varizes em algum lugar. Então, na verdade, a hemorroida nada mais que uma varizes na região do ânus. Então, dificilmente uma hemorroida vai se transformar em um câncer. Mas já é um cuidado que tem que ter. Porque às vezes pode ter sangramento, não sentir dor. Às vezes tem hemorroida que dói, mas é um sinal. Todas as pessoas que têm essas alterações deverá fazer um exame mais sofisticado, como colonoscopia, porque às vezes pode ser que não seja hemorroida. Ou pode ter hemorroida e infelizmente ter algo... Exatamente. É muito comum as pessoas ficar 3, 4 anos sangrando, mas é hemorroida, vai no médico, é hemorroida, e não faz o exame. E já estava na idade de fazer o exame dos 50 anos, ficava sangrando 4 anos. Na verdade era um câncer, mas um pouquinho mais para cima. Ô Nime, por que você falou aí no começo que é a segunda causa em mulher, no homem também, se ele não for tabagista? Por que a mulher tem mais? Existe alguma explicação ou também não tem explicação? Na verdade está meio parelhos, né? Sim. Esse diagnóstico, como eu falei para vocês, que não está bem... A mulher procura mais também, não é isso não? Exato, pode ser que seja mais por isso, que o homem quase não procura. O tabu que tem, que nós vamos falar de homens também, né? Sim. Que a procura é muito menos que a mulher. Mas existe uma forma também que é o fator de riscos. Considerado Quais são os fatores de risco? Os fatores de riscos, principalmente, vamos falar nas mulheres, no caso de cólon, a alimentação vem em primeiro lugar. A idade, né? A idade acima de 50 anos. Segundo, a alimentação, né? A obesidade. Também assim, o uso de hormônios anticoncepcionais, porque está um pouco relacionado ao estrogênio também. Isso que eu te perguntar. Está relacionado. Reposição hormonal também tem a ver com isso? Não é tanto assim, mas não pode é tanto como mama. Mas está relacionado. Quem tem câncer de mama, nós sempre investigamos também o câncer de intestino, que ele está relacionado ao hormônio estrogênio. Tá. Né? E depois pode falar até no homem, quem é mais obeso, que acumula mais estrogênio na gordura, o homem tem mais. Quem é obeso, então é uma correlação. A obesidade ela está muito relacionada com o câncer, né? Com câncer, todas de uma maneira geral, né? Todas as formas. Então não é que tenha mais nas mulheres, eu acredito que seja essa igual proporção, mas a alimentação é fundamental. Nossa alimentação na Latinoamérica nós temos consumo de carne vermelha, né? Gorduras saturadas, churrascos, aquela queimadura que evapora com carvão. O carvão nós sabemos que é cancerígeno.
Imagina, nós fazemos com carvão e ele acumula. Quanto mais cozida, assada a carne, mais carvão pode acumular. Entendeu? Tá vendo? E aí produtos assim, óleos reutilizados e produtos que tem enlatados, conservantes. E tem outros. Então você acha assim que a alimentação não saudável, vamos dizer assim, não que não possa comer um churrasco, não é assim, né, Nímio, também? Não podemos ser... assim, nem 8 nem 80, né? Eu acho que os cuidados, assim, não abusar muito, sempre na medida certa, associados aos fatores de prevenção, né? Como alimentação saudáveis, como ricos em verduras, mais colorido possível. Então isso protege, uma forma protege e outro... Existe algum alimento que protege realmente? Você fala assim, olha, eu vou comer bastante porque esse alimento aqui vai proteger, ou não? Não tem ainda assim um alimento. Um alimento assim, esse aqui protege, específico. Não tem. Mas nós sabemos que alimentação rica em verduras, por exemplo, estamos falando de câncer do intestino, verduras, ele protege, tem fibras. Quanto mais fibras tiver, protege o câncer. Tá, as folhas, né? As folhas, couve, alface. Intestino preso, quem tem problema de intestino preso. Mas isso sempre teve, até a gente sabe que a obstipação intestinal ela tem até uma característica hereditária também, né? O intestino preso, a pessoa tem propensão, vamos dizer assim, seria um fator de risco para o câncer? Nós sempre falamos assim, um dos fatores quando faz a investigação, o intestino preso já é um sinal para você fazer a prevenção. Por longos períodos de intestino preso significa que o intestino não está funcionando bem, provavelmente uma alimentação inadequada em fibras. Então isso é uma causa importante para prevenir. Para se prevenir. É um fator de risco. Sim. Então pessoas que têm intestino preso, observar, procurar mais, né? Porque o intestino preso é um fator de risco, não significa que vai ter, né, gente? Por exemplo, tem porções assim que não é específico, mas a parte do colo aqui que eu falei para vocês, transverso, e essa parte aqui, quando desce, ele tem essa característica do intestino preso. E cada lugar tem um sintoma. Por exemplo, aqui perto do apêndice. Isso que eu ia te perguntar agora. Antes de nós entrarmos nos sinais e sintomas, porque cada local que se instala o tumor, né, o câncer, é um sintoma. Isso é muito importante, nós vamos conversar já. Hereditariedade pesa na questão do câncer de intestino? Sim. A hereditariedade. A hereditariedade é um dos fatores muito importantes, igual da mama. Como falamos, ele tem um fator hormonal também associado. Todos os que são glândulas. O câncer de mama provém de uma glândula, sim, que é a glândula mamária. Tudo que é glandular tem uma história familiar importante. Próstata é uma glândula. O intestino tem glândulas. Então, essas porções assim, ele tem uma história familiar importante. Então, se tiver um câncer de colo na família, a possibilidade do irmão ou do filho tem que fazer exames mais cedo. Se tiver uma história, uma clínica, não precisa chegar aos 50 anos. É uma diferença dos outros. O câncer de próstata, quando o pai teve 50 anos, vai fazer 10 anos antes. No câncer de colo muda. Ele pode fazer em qualquer idade. Tá. Porque a idade, qual é a idade mais de aparecer o câncer? O jovem? O câncer é acima de 50 anos. Tá. Só que ele demora muito para fazer o câncer. Para que ele se desenvolva. Para se desenvolver. Então, começa com um tumorzinho, podemos falar depois quais são. Ele vai crescendo até chegar, leva 10 anos, 20 anos para... Qual tumorzinho, por exemplo? Já pode até falar. Pólipos. Os pólipos. Os pólipos. Se tem são tipo verruguinhas. Tipo verruguinhas que tem dentro do intestino. Que nós estamos mostrando aqui agora. E aí, esses pólipos, ao longo do prazo, ele vai crescendo e crescendo, não dá sintoma nenhum. Quando ele cresce 1-2 centímetros, eventualmente pode vir a sangrar, aí que ele se manifesta. Mas isso já passou 2, 3, 5 anos de tempo para ele se manifestar. Certo. Por isso que ele
demora para aparecer, mas pode ser feito em qualquer idade. Eu tenho pacientes de 20 anos, 25 anos, 30 anos no câncer de cólon. Por isso a ideia de falar a respeito, porque ele não está escolhendo mais, às vezes, a idade é mais avançada. É mais comum 50 anos, mas essa alimentação, essa vida que nós temos, ele está aparecendo quase em qualquer idade. E tem a ver também com a questão de atividade física? Tem, muito fundamental. Eu acho que a atividade física leva a uma saúde em todos os aspectos. Sim. Não somente do intestino, mas quem faz atividade física regular, ele também vai se alimentar direito, é uma consequência. Certo. A intenção, sempre quem faz exercício, ele também quer se alimentar direito. Isso. Então, é uma consequência, eu acredito, que existe um estudo mostrando, por exemplo, corrida, exercício físico, aumenta ou previne em 25% a 50% a incidência de câncer de mama e de intestino. Olha, gente, como a atividade física é importante, né? É fundamental para a saúde mesmo, né? E para a prevenção do câncer. Já falei com o Nime sobre diversos tipos, né, de câncer. Falamos de câncer de mama, de próstata, falamos vários tipos mesmo já, da boca, laringe. E sempre a atividade física, o Dr. Nime está dizendo aqui que é importante. Bem, Nime, além, aquela doença, vamos falar sobre a doença de Crohn. Sim. Que até se você quiser explicar um pouquinho o que é a doença de Crohn, ela é pré-cancerígena? Sim. As doenças inflamatórias também são fatores de risco. Tá. Aquele que nós falamos, assim, alimentação, hereditariedade, pólipos na família, né? Quem tem pólipo na família, os outros filhos ou parentes podem ter pólipo. E doença de Crohn é uma doença inflamatória no intestino. Ele é autoimune, ele não se sabe a origem, mas ele tem inflamação, igual a inflamação de garganta, ele tem inflamação no intestino. Então ele pode sangrar eventualmente. Dores abdominais, cólicas. Então, o Crohn é uma doença autoimune do intestino. Por algum Quer dizer, motivo. é o próprio organismo agredindo o próprio organismo, Isso. vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Por isso que falamos autoimune. E aí é uma inflamação do intestino, cronicamente, dependendo da alimentação pode piorar. E essa alteração, essa inflamação consequente e persistente, ele pode algum dia se transformar em outro tipo de célula. Então ele é um fator de risco, né? Tá. A doença de Crohn. Agora tem outra patologia, outra doença do intestino, que é a retocolite ulcerativa. Isso. Essa também? Também é um fator autoimune. A retocolite ele é mais localizado. O Crohn pode ser em qualquer parte do tubo digestório. Não necessariamente do intestino grosso, mas pode ser intestino fino, delgado, pode ser estômago. Mas é mais comum no intestino. Ali no ânus, essa região, o Crohn é um processo inflamatório que às vezes melhora muito com corticoide, porque é inflamatório. Tem alguns tratamentos bastante interessantes do Crohn agora, né? E o retocolite é mais no reto e cólon. Ele é mais específico dessa área. Localizado. Mais localizado. Mas também é um processo inflamatório. Também é um processo inflamatório. É um processo. Agora, existem casos, né, só para a gente encerrar esse bloco, que se chama polipose. Quer dizer, é pólipo no intestino todo. Às vezes até tem que fazer mesmo preventivamente. Isso. A polipose, cirurgia, né? A polipose, todos os pólipos vai levar ao câncer um dia. Isso já é? Isso é definido. Todos os pólipos. Então tem que tirar. Só que tem aquele hereditário e não hereditário. O mais comum é aquele não hereditário. Que é o não familiar. Durante a vida. Por causa da alimentação e o tempo, a idade. Aí, quando você faz o exame, ele aparece um pólipo ou dois. Nesse caso, você não precisa tirar todo um segmento do intestino. Através de um exame de colonoscopia, você pode já tirar o pólipo. E já é um tratamento. Mas aquele quando é familiar, aí tem 500 pólipos. Aí tem que fazer uma cirurgia maior, às vezes tem que tirar todo o intestino grosso. E a pessoa vive bem sem intestino grosso? Sim, há um tempo de acomodação, porque aí você vai juntar, vai deixar o reto, uma porção curta do reto, para poder, aí vai tirar todo o intestino grosso, aquelas porções todas que nós conversamos, e liga direto o intestino fino lá no reto. Na verdade o ilho terminal, né? Isso. Que tem as porções também. Aí a porçãozinha final do intestino fino
liga lá no reto. E aí há um problema de sintomas, a pessoa come e evacua. Diarreia, come e evacua, e de início. Então é uma situação muito complicada. Porque aí não tem o trajeto mais do intestino. Isso, ficou curto. Quanto que mede o intestino grosso? Uns 3 metros, mais ou menos. 3 metros. É muita coisa, né? 1,5 metro a 3. É uma cirurgia. 1,5 metro, depende da estrutura, depende de cada pessoa. Depende, né, da formação então, da pessoa. Esse é um sintoma. Tenho operado bastante jovem, com história familiar, e fica uns 6 meses até se acomodar. Depois o intestino se acomoda e melhora. Há uma adequação, né? Adequação. O organismo é maravilhoso, né, Nime? Nime, nós vamos ter que ir para um intervalinho, rapidinho, voltando aqui com o Dr. Nime, falando de câncer de intestino. Nós agora, no segundo bloco, nós vamos conversar com ele sobre os sintomas e sinais, prevenção, diagnóstico, tratamento. Não sai daí que o programa está muito interessante e é muito importante nós estarmos informados sobre tudo em relação à saúde. Volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de câncer de intestino, com uma incidência aí muito alta e realmente que preocupa muito as pessoas. Estou aqui com o Dr. Nímio, que é cirurgião oncológico, conhecido de todos vocês e que faz um trabalho muito importante, maravilhoso aqui em Poços de Caldas, não só Poços, como toda a região. Nímio, eu acho que em termos de fatores de risco e tudo, nós já falamos. Só não perguntei para você, e eu queria perguntar agora, sobre a questão do álcool e do tabagismo. Se o tabagismo também atua nessa questão do câncer de intestino e a questão do álcool. Aquela listinha que nós fizemos está, então, o álcool e o tabagismo. Tá. O tabagismo, nós já sabemos, nós lutamos há muito tempo junto aqui em Poços, falar sobre tabagismo. Eu acho que o tabagismo é um dos fatores também, depois da alimentação, no caso do cólon, o tabagismo ele é para todos. Ele tem mais de 4.500 substâncias tóxicas dentro de um cigarro. Imagina, isso sempre interfere de maneira muito forte também no câncer de cólon. Porque, gente, isso aí vai para a circulação, né? Sim. E o álcool, todo o excesso do álcool também tem interferência. Associado o álcool com a alimentação, aí vai, né? Então, à medida que tem mais fatores de risco, pior é. A alimentação, não faz atividade física, fuma e gera excesso de bebida alcoólica. Aí tá querendo mesmo, né? Realmente é bem complicado isso, a gente tem falado muito isso aqui no programa, porque é relevante, é importante vocês atentarem para a qualidade de vida, né? É muito importante. Nime, bem, a questão dos sinais e sintomas, você falou que demora às vezes até anos para se manifestar, né? Mas cada porção que inicia ou que tem o tumor é um sintoma, né? Tem uma característica. Tem uma característica. Ele pode ser confundido com outras doenças benignas, né? Que nós temos síndrome de colo irritável, constipação crônica. As pessoas falam muito disso no dia a dia, né? Que às vezes não conseguem saber o que é, chamamos de síndrome de colo irritável, né? Que seria uma colite. Então, que tem a ver até com a questão do estresse, né? Uma intoxicação alimentar, por exemplo, pode confundir um pouco os sintomas. Não são todos os sintomas. Estou com dor aqui, nessa parte já vai ser câncer. Não, não é bem assim. Mas tem que ter cuidado com isso. Nunca teve um sintoma, uma dor nessa parte esquerda, descendo, nunca teve. É mais comum, então, no colo descendente, sigmoide reto. Exatamente. O mais comum, na verdade, é assim, o sigmoide, que é a parte final, e o reto. Isso é mais comum. Você já falou. Aí, o outro mais comum é do lado direito, onde tem o apêndice. O século e o ascendente. Que é o mais comum. O mais comum de aparecer. E cada um tem um sintoma. Vamos lá. Vamos lá. O lado onde começa o intestino grosso chama-se o século, que é o apêndice, e o século, que é a parte inicial. Bem aí, inicial, bem embaixo. Do lado direito. Esse aí se manifesta com anemia. A pessoa tem anemia e vai lá no médico 1 ano, vai para hematologista, investiga, mas tem anemia que não melhora. Cuidado. Às vezes é um sangramentozinho lá. Fica pingando. Isso, vai pingando, babando. se mistura com o intestino e vai. Isso é mais comum do lado direito.
Verdade. Do lado aqui que cruza é mais a constipação. Às vezes o transverso. É transverso. E aqui embaixo, essa parte pode ser dor, eventualmente, mas associado a uns raias de sangue junto com o intestino. Quanto mais baixo, no reto é sangue mesmo, sangue vivo. Essa parte do reto, às vezes tem aquela contração do ânus, assim, parece que faz assim, em cólica, vai, dói, passa e dói. Chama-se de tenesmo. É um dos sinais, assim, às vezes importante, associado às vezes raia com sangue, né? Sim, sim. Rainhas de sangue. Rainhas de sangue saiu, mas um pouquinho. Pode ser hemorroida ou pode ser um sinal de um câncer. Certo. E o intestino fazendo, parece uma... Faz uma pressão ali embaixo. Assim, não tem dor, mas parece uma sensação de contratura. Tá. São sinais São mais sinais de alerta, vamos dizer assim. É inespecífico. Não é assim, eu tenho isso aqui, porque pode ser hemorroida, pode ser fissura anal. Certo. Mas tem que ter cuidado. Gente, sangrou um pouquinho, sabe, aí vê. Se for hemorroida, tem que tratar. Às vezes é hemorroida interna, que não vê, né, Anímio? Exatamente. Não é externa, que ela se expõe, né, que fica até... A pessoa até sente para fora. Mas existem as hemorroidas internas, né? E aí sangrou, procurar ver o que está acontecendo, né? Na atualidade, as pessoas já sabem. Aí vai sangrando, as pessoas não procuram, tanto mulher quanto homem. Uhum. Mas é hemorroida só. Tem que uma procurar, fissura. Às vezes procura um médico geral, posto de saúde, mas às vezes ele não encaminha. Às vezes é bom procurar um especialista, um proctologista, um cirurgião ou um oncologista, quando tem esses sintomas. Uhum. É melhor prevenir que lamentar depois. Exatamente. A prevenção é muito importante. E falando em prevenção, qual que é o diferencial do diagnóstico precoce no câncer, no caso do câncer de intestino que nós estamos falando aqui? Qual que é o diferencial, assim, específico do câncer de intestino, né? Em termos de cirurgia, de prognóstico e tudo mais. Nós sempre falamos da prevenção. Nosso foco sempre na área de clínicas, assim, nós trabalhamos na prevenção, nós levamos informações. Mas o que é prevenção? Na verdade, a prevenção é para você fazer o diagnóstico precoce. Nós sempre falamos, prevenção é igual a diagnóstico inicial. Mas pode prevenir, no caso assim, se você vai ter aos 30 anos, você pode ter aos 50, você previne mais tempo com boa alimentação, um hábito de vida melhor. Mas a prevenção mesmo às vezes não conseguimos fazer numa totalidade, mas podemos fazer a diagnóstico precoce. Então, não existe prevenção total. Entendi. Podemos adiar. Se tiver que acontecer, pode adiar, mas se tiver uma tendência hereditária, algo assim. Mas falando da prevenção, o que é a prevenção? Eu entrei uma pessoa que tem polipose, faço colonoscopia, aí vejo pólipos, mas não tem câncer ainda. Aí eu posso fazer uma cirurgia, retirada de todo o intestino. Eu não preveni? Preveniu. Isso é Fez uma a prevenção. Exatamente. Entendi. Se você tirar o pólipo também, ou dois pólipos, você está fazendo uma prevenção. Exato. Essa é a intenção. Tá, porque o que acontece quando você atende um caso, né, Nímio, que o diagnóstico foi mais tardio? Há uma invasão, vamos dizer assim? Nós temos graduações. Uma vez estabelecida o tumor, o câncer, nós temos que avaliar isso a graduação. Quanto mais tempo tiver esse tumor no seu corpo, mais avançado ele vai ser. Então, de graduação, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Seria estágio, na verdade. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Tá. Dependendo do momento que você descobre, você vai analisar se esse estágio é 1 ou 4. Sim. Quanto maior, mais avançado. Tipo, estágio clínico 4. Já é muito avançado. Significa o quê? No 4, já tem doença, já entrou no sangue, já se espalhou no fígado, no pulmão, nos ossos. Então, quando é mais estadio, mais tarde o diagnóstico, pior é. Uhum. Quando é estadio inicial, você pode operar, mas ele não entrou ainda no sangue, não se espalhou ainda. Então, esse está localizado. Está localizado. Esse aí depende muito do momento que você pode tratar. Mas quanto mais avançado, ou quanto mais tardio você descobrir, é pior.
Com certeza. Porque aí já manda doença, não tem mais o que fazer, muitas coisas. Já tem no fígado, não dá mais para operar. As metástases do câncer de intestino é mais para o fígado. Para o fígado. É muito comum para o fígado. Tá. Então, isso é uma tendência de... Quando você descobre um câncer, já faz vários exames associados, né? Ultrassom, tomografia, para ver se não tem no fígado, porque é muito comum ir para lá. Além dos linfonodos, ou perto do tumor tem linfonodos, tem ínguas. Aquelas ínguas. Então, quando você vai operar um tumor, sempre tira aquelas ínguas, que é o primeiro lugar que vai, e depois analisa os outros órgãos, né? Mas numa cirurgia, a importância das ínguas, dos linfonodos, é fundamental para um procedimento cirúrgico bom. Certo. Nímio, na questão do câncer que você falou que dá anemia, é porque tem uma lesão na úlcera? Isso. Aí fica sangrando? Fica sangrando. Tipo aquilo, uma ferida, uma feridinha assim. Lá. No apêndice não costuma dar câncer, não, né? No apêndice? Dá. Também? Só que é muito raro. Né? Os tumores mais comuns são tumores neuroendócrinos, que nós chamamos, né? E eventualmente você faz uma apendicite e tira lá e por casualidade você descobre que tem um câncer no apêndice. Por isso que nós mandamos todos os apêndices que retira, nós mandamos para análises patológicas. Aliás, tudo que retira da pessoa tem, não é verdade? Tem que mandar. Tem que mandar, né? Tudo que você retira, uma pinta que você retira, tem que mandar. Não é verdade? É melhor. Nímio, bom, então em relação a sinais e sintomas, é claro que quando está mais avançado tem perda de peso, tudo aquilo que é geral, né? É geral. Inapetência. Você sabe um caso aqui, só para ilustrar para as pessoas verem. Há uns 7 anos atrás, eu tinha uma amiga que faleceu, infelizmente. Sabe o que ela tinha, Nímio? Náusea. Só náusea. Náusea, procurava profissionais, náusea, fazia todos os exames. É claro que não fez colonoscopia porque tinha náusea, não era nem vômito, tinha um enjoo constante, contínuo. Sabe o que ela tinha? Um câncer de intestino. Sim. E ela, quando fez o diagnóstico, Nímio, jovem, viu? 40 anos, jovem, fez o diagnóstico do câncer, já estava avançadíssimo, não teve mais o que fazer. E o que ela apresentava, assim, o tempo todo, durante meses, náusea. Sim. Que coisa, hein? Isso interessante, me lembrei agora. Porque o tumor produz algumas substâncias, né? Exato. Quanto mais avançado, e pode causar inapetência. Isso. A pessoa às vezes não quer comer nada. E o tumor produz umas substâncias que produz metabolicamente não ela tem tinha fome. Câncer, gente. Ficou meses com náusea e já estava, quando fez o diagnóstico, que veio os sintomas mesmo e tudo, já não tinha muito o que fazer mais. Eu lembrei dessa história agora aqui. Medicina é difícil, né? É complicado, tem horas. Medicina não é matemática. Bem, chegou um paciente para você com queijo, doutor, estou sangrando, alguma coisa assim. Qual é o próximo passo, Nímio? Bom, nós temos os exames diagnósticos fundamentais, o padrão ouro é a colonoscopia. Tá. E eu acho assim, na nossa atualidade ainda não tem esse costume e essa prevenção no nosso país, nem em tratamento de convênio de saúde, ou SUS principalmente não tem o nível secundário para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Tá. Mas a colonoscopia seria... Mas existe um exame básico para fazer um controle assim de maneira um rastreamento, igual uma mamografia, que você consegue juntar ou analisar a maior parte da população. Chama-se sangue oculto nas fezes. Na sociedade europeia já foi feito como forma de prevenção, porque a colonoscopia tem toda uma sistemática muito difícil, porque é um exame difícil, tem que fazer sedação. Então, o sangue oculto nas fezes pode ser um rastreamento importante na nossa população. Que está sangrando, só que não vê, né? Aí vai fazer a análise das fezes, tem sangue. Se tem sangue, vai fazer colonoscopia. Tá. Pelo menos uma forma de poder prevenir, né? Ou um diagnóstico precoce. Segundo, se nós tivéssemos condições de fazer todo mundo a colonoscopia, faríamos colonoscopia, que é o padrão ouro.
Tá, colonoscopia, você vai e vendo o tumor ou pólipo que for, Isso. você faz a biópsia. Exato. Se você tem uma lesão, um pólipo, uma verruguinha, e você já pode tirar aquilo. Certo. Aí manda para análise, é uma displasia, uma alteração já em degeneração daquela célula, mas você retirou e já é um tratamento. Tá. Se você não tivesse feito aquela ressecção, provavelmente em 5 ou 6 anos você evoluiria para um câncer. Né? Tá bem. Nime, nós vamos ter que ir para mais um intervalinho. Eu quero que você me fale depois da tal colonoscopia virtual, né? Porque tem é muito interessante, mas é importante as pessoas saberem que existe. Não sai que a gente volta em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando aqui com o Dr. Nímio sobre câncer de intestino, não é isso? Já explicou as causas, a importância da prevenção, da colonoscopia. E agora, no finalzinho do programa, eu queria que o Dr. Nímio falasse um pouquinho sobre a colonoscopia virtual, né? Eu acho que é uma evolução, embora tenha aí um detalhe importante, se tiver que fazer biópsia não tem como, né? Mas nós vamos mostrar, inclusive, aqui uma colonoscopia virtual, né, Nímio? Isso. Mas o que é a colonoscopia virtual? Bom, a colonoscopia virtual nada mais é assim, uma tomografia, né? Uma tomografia da parte do intestino, né? Introduz contraste com contraste e ele identifica como se fosse fazer o exame de colonoscopia. Mesmo. Só que ele não faz esse exame invasivo. Então, através da tomografia, ele vai entra por dentro. Nós estamos mostrando dentro do intestino e vai mostrando cada parte, cada porção. E se tiver pólipos, alterações, ele mostra, parece real. Então, só que como se estivesse fazendo a colono, né? Vocês estão vendo aí, só que sem introdução, sem a invasão. Na Europa é muito bem reconhecido esse tipo de exame. No Brasil não é tão comum, porque nem colonoscopia, nem das duas formas nem a convencional, vamos dizer. E então o problema dessa colonoscopia virtual é que se você tiver um problema de pólipo, vai ter que fazer a colonoscopia tradicional para poder ressecar. Porque não tem como virtualmente você tirar o pólipo. Exato. Mas é um exame para quem não quer ou não tem uma história familiar importante. Eu acho que é um exame muito bom para poder identificar. Se não tem nenhuma alteração, provavelmente nem precisa fazer a colonoscopia mais traumática, porque ele tem uns riscos, né? Sim. Pequenos riscos pode fazer perfuração, essas coisas, mas o risco é mínimo, né? O risco é mínimo. O risco-benefício, o benefício é muito maior. Exatamente. Na verdade, com certeza. Ô Nímio, bem, nós estamos no finalzinho do programa, eu acho que a parte de tratamento aí é com certeza cirúrgico, né? Não é isso? É ressecção, depende de cada caso. Exato. E quimio e rádio faz também? Sim. Uma vez que você descobre, dependendo do diagnóstico, se é avançado, você vai fazer a cirurgia. Sim. Ou vai fazer quimioterapia e radioterapia junto. Pode fazer no reto, no caso. Se o tumor é muito baixo, perto do ânus, você faz quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia. Tá? Diminui o tumor para depois... Isso. Entendi. Tem dois grupos. Se o tumor é muito pequeno, você faz quimioterapia e radioterapia. Depois desaparece o tumor, pode acompanhar. Ou... se o tumor era grande e desapareceu, geralmente vai para a cirurgia ainda não tendo tumor. Sim. Mas cada dia nós estamos avaliando se o tumor desaparecer para controlar. Certo. Mas ainda é cirúrgico. Dependendo da região, por exemplo, mais aqui em cima do transverso, vai ressecar a parte. Se o tumor está mais avançado, você vai fazer quimioterapia para ajudar, se estiver circulando no sangue, para ajudar a matar essas células. Sim. Chama-se adjuvante. Tá. Para ajudar. Outras regiões geralmente não faz rádio, tá? A radioterapia é mais no reto. E às vezes aqui na parte do século, essa parte no início. Do lado direito. Do lado direito. Então são os 3 tratamentos fundamentais. E existe imunoterapia. Eu ia te perguntar. Imunoterapia também já está entrando muito no mercado de tratamento assim. E está sendo muito eficiente, associado
ou dependendo do tipo de célula, se é muito agressivo, nós consideramos assim, essa célula é célula selvagem, com característica tal, faz a biologia molecular. Essa biologia, daqui a um tempo, ele vai voltar essa doença, aí nós fazemos imunoterapia. E o marcador celular, você faz esses, não? Sim, faz em todas. Que é o CEA, C-E-A, e o CA19-9, que é mais comum, mais específico, do tubo digestório, né? Tá certo. Ô Nímio, rapidinho agora, quando você tem um tumor no reto, que você tem que ressecar o reto, aí tem que fazer a colostomia definitiva. Quanto mais baixo, quanto mais distal, se é ânus e reto baixo, se o tumor é baixo, você tem que tirar o ânus. E isso é catastrófico, porque perde o ânus. Então, você tem que tirar o ânus, fechar o ânus, não vai ter mais ânus, e coloca o intestino aqui para fora, para sempre. Então, quanto mais distal o tumor, é pior nesse sentido. Certo, nesse sentido. E não tem o que fazer, né? Não tem. Não tem o que fazer. Por isso, a importância, fica aqui a mensagem, né? Do diagnóstico precoce, tem caso na família, procurar mais cedo. Enfim, eu acho que é muito importante, inclusive o próprio país, né? O nosso Brasil aqui, evoluir em relação a essa questão das colonoscopias, né, Nímio? Eu acho estamos vivendo mais, infelizmente qualidade de vida não tão boa por uma série de circunstâncias. Então, fazer a prevenção, né? Procurar mais fazer o check-up, que o pessoal fala bastante. O check-up, ultimamente as pessoas estão mais orientadas e chegam nas nossas clínicas e consultórios, chega assim, eu quero fazer um check-up porque eu tenho história familiar. Sim. E isso é uma coisa boa, porque as pessoas estão se prevenindo mais, pode encontrar uma doença mais inicial possível, e o resultado de um tratamento quanto mais inicial, 95% a 100% você pode ter uma cura. Tá certo. Nímio, acho que deu para as pessoas entenderem, né, aí a importância da prevenção, a importância do hábito de vida, sempre fica essa mensagem aqui, né? Atividade física, alimentação boa, não fumar, não beber em excesso, né? A gente não diz, olha, socialmente, uma vez ou outra, tudo bem, né, Nímio? O que nós estamos falando é daquela bebida todo dia, né? Todo dia. Nímio, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, parabéns aí pela CMO, beijão lá toda a sua equipe maravilhosa, né? Faz um trabalho maravilhoso, e que Deus continue iluminando seu caminho aí, e vamos para a luta aí pro futuro, né, Nímio? O futuro a Deus pertence, não é mesmo? Hoje estamos assim, amanhã estamos assado, entender que a vida realmente é uma roda gigante, não é mesmo? Obrigado aí, eu acho que sempre falamos assim, sempre tentar fazer o melhor, né, e tentar levar informações para a população da prevenção e do tratamento precoce, né? Então, é isso que queremos levar para todas as pessoas. Beijão aí, beijão a todos. A vocês, no meu carinho, meu coração aqui, coração do Nímio, 11º, 22º. Olha, quero desejar a vocês todos uma boa semana, convidá-los para estarem aqui conosco todo domingo, 19h30, reapresentação do programa 16 horas às quintas, e também às sextas-feiras, 6 horas da manhã, e pelo canal do YouTube Doutora Regina Cioff, que os programas estão todos lá para vocês assistirem novamente e indicar para os seus amigos, seus familiares. Até a próxima, claro, se assim lhe permitir. Um abraço.